Satanás sempre vai te atacar no teu momento de maior vulnerabilidade. Presta atenção nessa passagem que eu vou ler para você agora. Mateus capítulo 4, versículos do 2 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Para que você entenda um pouco mais do contexto dessa passagem que eu acabei de ler para você agora, Mateus capítulo 4 relata justamente o momento em que Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E quem faz isso é o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Jesus é conduzido a este momento do seu ministério. E a palavra diz que Jesus permanece no deserto por 40 dias. Ele fica sendo provado e testado 40 dias nesse local. A palavra diz que só depois dos 40 dias em que Jesus estava no deserto, em jejum, ao sentir fome, que Satanás aparece para Jesus. E eu entendo dessa passagem que não quer dizer que só depois de 40 dias que Satanás veio ao encontro de Jesus. Certamente, isso a Bíblia não afirma, mas eu consigo interpretar isso através desse texto. Que o diabo, sim, ele ficou observando Jesus durante todo esse tempo. Porque se existia alguém na terra, neste período, que atraía tanta atenção do diabo, era Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus fazia, onde quer que ele andava, os locais que ele frequentava, tudo isso era observado pelo diabo. Desde o seu nascimento, Jesus era foco de Satanás. A prova é que desde o nascimento, Satanás criou muitas circunstâncias, motivos para matar Jesus. Então, desde o nascimento de Jesus, ele sempre foi o alvo de Satanás. Não seria diferente neste momento do ministério e da vida de Jesus. Então, quando o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para que ele fosse provado e testado, certamente Satanás ali já estava observando todos os passos de Jesus. E uma das coisas que Satanás ele não muda, é uma estratégia que é comum, é sempre atacar no nosso momento de maior vulnerabilidade. E não seria diferente com Jesus. Então, depois de 40 dias jejuando dia e noite no deserto, a palavra diz que Jesus teve fome. Foi mediante uma necessidade de Jesus, em um momento de vulnerabilidade, que Satanás aparece para provar Jesus e para testar Jesus. E a Bíblia diz que ele já confronta Jesus naquilo que era de maior necessidade, que era a fome. E ele diz, se você verdadeiramente é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. É importante a gente ressaltar nesse texto é que Jesus ele nunca usou das suas próprias palavras, Jesus ele nunca usou dos seus sentimentos, das suas opiniões ou do seu emocionalismo para conversar com Satanás. A Bíblia relata que a todo tempo, em todos os questionamentos de Satanás, a resposta de Jesus era a palavra. Mas o que eu quero dizer para você hoje? Satanás ele é covarde. Ele sempre vai esperar o teu momento de maior vulnerabilidade. O momento em que você estiver passando por uma grande necessidade. É que ele vai vir para te atacar. Ou até mesmo trazer propostas para você. Não é em um momento de bonança, de grande prosperidade. Pode acontecer, como existem casos. Mas no geral não é nesses momentos que Satanás ele vai atacar a minha e a tua vida. Ele sempre espera um momento de escassez, de necessidade, para tentar ou denegrir a imagem de Deus para nós, tentar distorcer quem de fato Deus é. Quantas vezes você já pode ter passado por essa situação em que você estava passando por um momento de dificuldade, o diabo chegou até você e disse: como você pode servir um Deus desse? Olha como Deus é ruim para você. Tá vendo você passar por essa situação e não te ajuda em nada. Eu mesmo já ouvi Satanás muitas vezes dizer: se Deus é Deus na tua vida, por que você está passando por isso? Se Deus é Deus na tua vida, por que você está enfermo? Se Deus é Deus na tua vida e se de fato Ele te ama, por que você está passando por necessidades assim? Como você pode se alegrar servindo um Deus que te deixa passar por tamanha necessidade? Mas quando a gente está alicerçado na palavra, quando nós temos a nossa identidade firmada de filhos como Jesus tinha, porque a primeira coisa que Satanás fez neste momento de necessidade, de vulnerabilidade, foi tentar distorcer quem de fato Deus era para Jesus e quem de fato Jesus era em Deus, que era filho. Ele disse: se você é filho. E isso é conosco também. Não vai ser diferente. O diabo sempre vai te atacar nesses momentos, na tua fraqueza, porque ele é covarde. Satanás ele é covarde, ele nunca ataca um soldado
que está forjado, armado, preparado, ele sempre vai esperar o momento em que ele perceber que esse soldado está fraco, abatido, entristecido, despreparado, não está com sua armadura, e é aí que ele ataca. Mas nós temos que aprender com Jesus que mesmo não estando com a armadura completa, mesmo estando em um momento de necessidade, mesmo estando em um momento de escassez, temos que estar preparados na palavra. Por isso que é necessário sempre estarmos mergulhados na palavra do Senhor. Por isso que é necessário termos todos os dias contato com essa palavra. Por isso que é necessário todos os dias nos alimentarmos desse pão. Por isso que é necessário todos os dias termos tempo de devocional com o Senhor na sua palavra. É uma das coisas que eu tenho feito todos os dias. Eu faço o meu devocional. Tenho começado o meu dia em oração, falando com o Senhor, para que em qualquer momento, circunstâncias, em qualquer estação, se eu não estiver em uma boa estação e Satanás quiser me atacar, eu vou estar preparado com a palavra do Senhor no meu coração. Como o Senhor mesmo disse a Josué, medite na minha palavra, dia e noite. Coma dessa palavra, se alimente dessa palavra. Porque, meu irmão, comida, bebida, isso sacia, mas é momentânea. Daqui a pouco você vai estar com fome de novo. Mas quando você se alimenta dessa palavra, esse pão, ele mata a tua fome. E você jamais vai desejar outro alimento a não ser esse na tua vida. No que diz respeito à tua vida espiritual, isso é tudo que você precisa. Então, em nome de Jesus, se arme, se prepare, esteja pronto para que quando Satanás vier te atacar, nos momentos de escassez, de vulnerabilidade, de dor, de doença, eu não sei o que ele pode fazer, mas de uma coisa eu sei. Ele sempre vai atacar quando, aos olhos dele, você estiver despreparado. Mas os soldados de Jesus, ainda que não estejam armados com a armadura física, estão revestidos com as armaduras espirituais. As armaduras que Paulo nos ensina em Efésios. Quando nós estamos com essas armaduras, como certamente Jesus estava revestido disso. Porque Deus não vai nos ensinar o que ele não está praticando. Deus, ele não é um Deus que manda você fazer algo que ele mesmo já não tenha feito. Jesus, ele nunca pediu para que seus discípulos fizessem algo que ele mesmo tivesse passado por aquilo ou feito aquilo. Então, quando a palavra nos ensina a nos revestir das armaduras espirituais, é porque o próprio Jesus já tinha passado por isso e sendo aprovado e bem-sucedido naquilo, nos ensinado. Revistam-se. Então, a minha palavra para você hoje, se prepare. Se prepare porque você está lidando com um ser que é covarde. Um ser que não tem misericórdia de você. Um ser que não está nem aí para os seus sentimentos. A vontade dele é destruir a tua vida. A vontade dele é acabar com seus sonhos. A vontade dele é te levar à morte. E é nos nossos momentos de maior fraqueza que aos seus olhos, aos olhos dele, você está despreparado. Mas o crente de verdade, ainda que por fora demonstre dor, sofrimento, por dentro, a alma está inabalável, porque está firmado não em uma rocha que se dissolve com o tempo, com a água, com o vento, mas uma rocha que é firme. E essa rocha é Cristo Jesus, a rocha inabalável.